Muito bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida. Vamos nos achegando aí, daqui a pouco daremos início à nossa escola dominical online. Nesse último bloco sobre a história do metodismo, estamos abordando a implantação do metodismo no Brasil. Bom dia, Jaqueline Domiciano Melo. Que Deus te abençoe. Um abraço para você, para o Jackson e para todos aqueles gatos e gatas. Quem mais já está por aí? Acorda, povo de Deus! Desperta, povo metodista! Elisângela Isaías, bom dia, Elisângela. Um abraço para Elisângela. Saúde para Tainara. Um abraço para o Vitor, para o Chico. Deus abençoe toda a família. Quem mais? Ali está pontuando 5 pessoas. Carlos Alves, um abraço, Carlos, para você, para Marli, para toda a família. Que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês e em extensão a toda a equipe da Jadlog. Povo de Deus, quando é que vai chover em Voto City? Marcos Roberto, bom dia, pastor, graça e paz. Deus te abençoe, Marcos. Um abraço para a Fátima, para a Renata, para a Viviane. Um abraço para todos vocês aí, que a bênção do Altíssimo seja sobre vocês todos. Eu fiquei sabendo que logo nós vamos ter aí um espaço para nos achegarmos em comunhão, comermos pastel com caldo de cana. É bênção. Bênção do Altíssimo. Só avisando aí o irmão Marcos que, graças a Deus, o irmão Carlos Alves levou a TV ontem. Mas aqui em casa ficaram 2 cabos, que é do receptor e também da antena da TV. Então, como você, amado irmão Marcos, colocou à disposição para levar, se você puder passar por aqui e pegar e deixar na casa da Indaiá, a filha dela, retira lá, pois nós doamos a TV para ela. Débora Fonseca, Deus te abençoe, Débora, seja bem-vinda. Miriam Carneiro, um abraço ao pessoal de Dourados, a Central, Metodista Central em Dourados. Mano Aguimar Venâncio, Deus abençoe aquela cidade linda, onde eu nasci, cresci e onde a maioria da minha família reside. Pois é, Jacques. Estamos esperando um milagre, né? Precisando chover. Deus do céu. Quem tem problemas de uma alergia, assim como o Joe, sofre muito. Mas vamos que vamos aí. Deus governa. Tá faltando mais gente aí. Cadê o povo? Pessoal, eu compartilhei lá na Imevo. Peço para vocês que compartilhem um link aí da nossa escola dominical. Enquanto isso aí eu vou tomando um café. Café com muita fé. Eu amo café. E o café me ama. Aliás, tudo que termina com é bom, né? José, Mano Zé, café, fé, picolé. Maravilha, maravilha. Amados, eu comecei uma conversa com o irmão William e propus para ele a retomada da escola dominical presencial a partir de outubro. Dá tempo de nós concluirmos esse bloco online. Depois o irmão William vai me dar um retorno e vamos nos reunir com o Ministério de Ensino, porque a escola dominical tem um número pequeno de participantes, então dá pra gente manter a distância exigida aí, né? E retomarmos a partir de outubro, se tudo continuar correndo bem nessa progressão aí para a faixa azul, retomarmos nossa escola dominical presencial. Bom dia, minha irmã Lina Silva, minha irmã caçula, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, Deus te abençoe. Adriano Gonçalves, pastor Adriano, Deus te abençoe, Adriano. Um abraço para Poliana
E para aquela tua filha linda, aquela jovem criança cujo nome eu me esqueço. Esqueço o nome, mas não da pessoa. Então, possivelmente retomaremos a escola dominical no presencial a partir do mês de outubro. Mas não sem deixar de transmitir online. Essa experiência é muito boa. E aquilo que é bom a gente mantém. Ô, dona Fátima, depois você traz aí para mim uma garrafa de café. Gente, eu tô em casa eu fico à vontade. Então não estranha se o Tobias, se o Malaquias, se a Traquine entrar aqui. Aliás, hoje de manhã, olha só, tem uns pombos que fizeram ninhos ali no templo. É esse pombo, esse grandão mesmo, não é pombo da cidade não. E o filhote já estava grande, e o filhote caiu do ninho. E quando eu olho, está o filhote aqui no pé da minha mesa, na boca do Malaquias. Tentei salvar, mas não deu tempo. O bichinho morreu. Estava tentando voar. O Malaquias e o Tobias disputando aí o pombo. Eu não deixei nenhum dos dois comer. Porque o que acontece? Aí eles ficam pegando passarinhos direto. E apesar de ser a lei da natureza, eu não gosto muito dessa ideia não. Temos 7, agora são 10 horas. Opa, que é isso? Que 10 horas? Tem 10 minutos, 38 minutos que começamos a transmissão. Vamos aguardar alguns minutos a mais. Irmã Neide Alves de Oliveira, irmã Neide, eu estava com saudade de você. Por onde você andava? Tirou férias? Estava matando aula, irmã Neide? Irmã Neide lá do Novo Bom Giovanni Prudente. Presidente Prudente, um abraço lá para o pastor Miltinho, aquele palmeirense encrenqueiro. Vai, Corinthians! Deus abençoe, irmã Neide. Um abraço também para o irmão Bispo João Alves. A irmã Eunice Alves, esposa do Bispo João Alves, aí, irmão da irmã Neide. Um grande abraço a todos vocês. Pois é, Elisângela, Tatinha. Eu fiquei com dó também, mas é complicado. Acho que ele estava tentando voar e caiu do ninho. Toma café, eu vou. Com café a mente não costuma falhar. Olele, olalá. Toma café, eu vou. Com café a mente não costuma falhar. Olele, olalá. Gostaram aí? Fiz uma paródia da música do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Ele fala falhar mesmo. A letra é assim. Maravilha, maravilha, maravilha. Ainda está faltando gente aí. Cadê os professores da ED? Essa pandemia. Gente boa, vamos orar. Já estamos aí com 12 minutos desde o início. Vamos falar com Deus neste momento. Pai amado, nós te bendizemos. Exaltamos o teu santo nome, Senhor. Te damos graças por tua fidelidade, por tua misericórdia, Pai, derramada sobre nossas vidas. Queremos te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós temos plena convicção que o Senhor seguirá nos ajudando, seguirá nos guardando, nos inspirando, nos capacitando e, acima de tudo, nos perdoando, tendo misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, que somos pecadores, falhos, necessitados da tua graça. Eterno Deus, eu peço que a tua bênção chegue, Senhor, a cada família nesta manhã. Cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, não somente aqueles que já estão aqui linkados conosco, mas também, Senhor, aqueles e aquelas que ainda estão, Senhor, quem sabe repousando após uma jornada de trabalho, aqueles e aquelas, ó Pai, que estão se reunindo em família, que de forma indistinta a tua bênção venha sobre todos, alcance todos, fortaleça todos, ó Pai. Que teu Espírito Santo nos conceda um domingo, Senhor, cheio da tua presença,
cheio da graça, e que possamos, ó Senhor, desfrutar deste tempo de conhecimento, de crescimento, conhecendo, Senhor, aquilo que o Senhor fez através do povo metodista ao longo da história, e clamamos assim como Abacuque: reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Exaltado seja o nome do Senhor, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, Neide, o Miltinho é palmeirense, mas ele tem mania de ficar zoando a mim que sou corintiano, falando: vai, Corinthians! Toda vez que o Corinthians perde, que não é sempre, lá de vez em quando, às vezes acontece o Corinthians perder. Quando o Corinthians perde, eu posso olhar no meu WhatsApp ou lá no grupo de pastores, o Miltinho entrou lá e gritou: vai, Corinthians! Ele é palmeirense, o bispo é palmeirense, o Aquino é palmeirense, o Adriano Gonçalves, que está aí também, é palmeirense. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Ser corintiano é um privilégio para poucos, é um ato de iluminação. Eu tenho certeza que se Sócrates, Platão, se os grandes filósofos do passado, se eles voltassem hoje, presta atenção, se eles voltassem hoje, eles continuariam sendo corintianos. Não é que eles se tornariam, continuariam, que sempre foram. Então ser corintiano é algo assim para quem é predestinado, iluminado. Quem não é predestinado, iluminado, chamado a fazer parte dessa grande nação corintiana, é palmeirense. Mas vocês não têm mundial. Até o Valdemiro Santiago tem mundial, e o Palmeiras não tem. Amados, amadas, vamos à nossa aula. Que Deus nos abençoe, bromete-nos a parte. Vamos à nossa aula, Escola Dominical, online. Implantação do metodismo no Brasil. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, na aula passada nós falamos sobre a primeira fase da implantação do metodismo no Brasil. E eu compartilhei com vocês que o Brasil é católico desde o berço, deitado eternamente em berço esplêndido e católico, mas não eternamente, porque os protestantes chegaram e mudaram a história. Eu quero indicar para vocês um canal maravilhoso, onde a gente aprende com muito humor. Não vai cair no Enem, de Eduardo Bueno. Ali você vai entender fatos da nossa história brasileira que você não viu na escola, de uma forma bem humorada. Eu sou fã do Eduardo Bueno. Então, o Brasil já nasce católico. Por que que nasce católico? Porque nas naus de Cabral, Cabralinas, vieram, junto com Frei Henrique de Coimbra, 8 ou 9 missionários franciscanos e alguns padres regulares. Então o Brasil, já na descoberta, ali no início, quando aqui chegaram, segundo a história oficial, 22 de abril de 1500, os católicos já chegaram junto. Ok? A 26 de abril de 1500 foi celebrada a primeira missa no Brasil. Então posso dizer, sem medo de errar, que o Brasil é católico desde o seu nascimento. Ok? E um catolicismo trentrista. Diga comigo, trentrista. Não é trem triste, não. Trentrista tem a ver com Trento. Concílio de Trento. Concílio da Contra-Reforma. Oposição a Martinho Lutero e as ideias da Reforma. A Igreja Romana perdeu espaço na Europa. E a forma dela recuperar espaço ou ganhar novos espaços foi por meio das grandes navegações e cabeçadas por Portugal a partir de 1450, mas que vai chegar no auge aí a partir de 1500 com a descoberta do chamado Novo Mundo, as Américas, América Latina aqui. Então, já nas naus capitâneas vinham padres missionários. Portanto, o Brasil e a América Latina é católica desde o descobrimento. Colombo descobriu a América e eu descobri você, já dizia uma canção antiga. Não tão antiga assim.
Então nós podemos falar que esse catolicismo implantado aqui no Brasil, totalmente fechado, antiprotestante, esse catolicismo era um catolicismo assim de uma vertente, podemos dizer, muito popular. O catolicismo oficial e o catolicismo popular. O que é o catolicismo popular? O povo católico apegado às ladainhas, apegado às romarias, apegado aos santos, devotos do Padre Cícero, que nem sempre frequenta de fato a igreja, a catequese, a primeira Eucaristia, o crisma, que só vai na igreja batizar o filho. O povo era assim, mas o clero católico era aguerrido. Tanto que o Brasil foi chamado de um jardim fechado, e aqui não entrava dois tipos de pessoas. Primeiro, os judeus, por conta do judaísmo. A Igreja Católica ela foi, durante muito tempo, profundamente anti-judaísmo no sentido de religião. E outro grupo que não entrava eram os hereges. Quem eram os hereges? Os protestantes, porque Martinho Lutero foi excomungado. E quando alguém é excomungado, se torna herege. Heresia é negar pontos fundamentais da fé cristã. E segundo a Igreja Católica Romana, Martinho Lutero, em 1517, negou a fé católica romana. Por isso foi considerado herege. E a partir de Lutero, todos aqueles que seguissem a doutrina protestante também eram hereges. Salvo as crianças que já nasciam no protestantismo. Esses tinham, segundo a Igreja Católica, a possibilidade do perdão. Ok? Olha o Reginaldo Júnior chegando aí, o Paulo Conrado, Deus abençoe. Vamos juntos. Então, amados, esse catolicismo totalmente antiprotestante dificultou demais a entrada dos protestantes no Brasil. Ocorreram duas tentativas por parte de calvinistas, reformados, huguenotes. Uma através da Baía da Guanabara, chamada, onde eles queriam formar ali uma colônia protestante, chamada França Antártica. Ok? Mas não lograram êxito. Depois, houve uma segunda tentativa a partir do Nordeste, também por huguenotes, por calvinistas. Quem são os calvinistas? São de linha presbiteriana. Esses conseguiram ficar 10 anos. Implantaram até o chamado Sínodo do Brasil. Porém, o catolicismo reagiu, houve guerra, um derramamento de sangue imenso, e botaram os huguenotes, os calvinistas, para irem embora daqui no Brasil. Ou seja, o Brasil não era predestinado a ser calvinista. Ok? Então são um apanhado da história, né? Porém, quando é que chegam os metodistas? Né? Acontece uma primeira sondagem. O que é sondagem? Senhor, eu sei que tu me sondas. Quem canta os males espanta. Eu às vezes espanto as pessoas quando me ouvem cantar. Sondar é verificar. É aquilo que Josué, juntamente com Caleb e os outros espias, foram fazer na terra de Canaã. Sondar a terra. Espiar a terra. Então, depois dessas tentativas frustradas, dos huguenotes, dos calvinistas, de se implantarem no Brasil, os metodistas, oriundos do norte dos Estados Unidos da América, correção, volta, os metodistas, oriundos do sul dos Estados Unidos. Por que é importante dizer isso? É importante dizermos isso para que compreendamos. O metodismo no norte era de um jeito e no sul era de outro, mas isso eu vou aprofundar um pouquinho lá à frente, se a minha mente permitir. Então os metodistas de origem
sulistas, eles vêm até o Brasil para fazer uma sondagem, para verificar a possibilidade da implantação do metodismo aqui em terras brasileiras. Houve algumas conjunturas, alguns fatores políticos que possibilitaram a implantação nesse primeiro momento. Dentre esses fatores, o Tratado de Livre Comércio assinado com a Inglaterra. A Inglaterra é potência nesse momento. A Inglaterra domina. A Inglaterra é a rainha dos mares. Ok? A fase em que Portugal dominou já tinha passado. Agora é a Grã-Bretanha que domina. E a Grã-Bretanha, ela está fortemente industrializada. Ela tem uma linha de produção agressiva, precisa de novos mercados. E para isso começa a negociação, né, entre o rei Dom João VI, isso em 1810, e a coroa britânica, a coroa inglesa. Então, a partir desse livre tratado de comércio, assinado entre o Brasil e Inglaterra, Brasil Império a essa altura, não é mais Brasil Colônia, é Brasil Império, possibilitou a entrada de protestantes no Brasil. Devemos nos lembrar que Inglaterra é majoritariamente protestante, Estados Unidos é majoritariamente protestante, o velho continente, ou seja, a Europa, é protestante, a influência da reforma de Lutero foi muito grande. Então, o Brasil católico tem que negociar com nações protestantes. E aí ocorre o seguinte: nessas negociações, começa a se abrir a possibilidade concreta e as portas para a penetração do protestantismo no Brasil. Outro fator importante ocorre em 1822, com a independência política assinada e a expansão industrial e o fortalecimento da Inglaterra enquanto potência capitalista e dos Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos vão crescendo, vão se tornando superpotências. Eles têm, vamos dizer assim, um superávit de produção. Precisa de novos mercados. E o Brasil é um mercado consumidor. Esse fator também influencia, possibilita e concretiza a penetração de protestantes no Brasil. Finalmente, em 1819, na rua Barbonos, hoje conhecida como Evaristo Veigas, foi lançada a pedra fundamental do primeiro templo protestante da América do Sul. E esse templo ele foi construído por protestantes ingleses e alemães. Ok? Em 19 de agosto de 1835, desembarca no Rio o primeiro metodista, missionário metodista. Né? Reverendo Fontaine Pitts, ele veio fazer essa sondagem, ele veio fazer essa avaliação. Então, todos esses fatores políticos e econômicos possibilitaram a entrada e a permanência de protestantes no Brasil. Mas a Igreja Católica Romana ela influenciou muito. Porque o Brasil, e aí eu acho que indiquei aqui na aula passada e volto a afirmar, indico para você o livro do Riolando Aze, O Altar Unido ao Trono. A Igreja Católica impôs algumas condições. Os protestantes poderiam vir, mas não poderiam fazer missões. O que é fazer missões? O que chamam de proselitismo. Não era permitido evangelizar os brasileiros. Por exemplo, os norte-americanos, os que vieram dos Estados Unidos, seja do sul ou do norte, tinham que evangelizar somente americanos em terra brasileira. Os luteranos, evangelizar somente os luteranos. Os ingleses, somente os ingleses que já estavam no Brasil. Era o protestantismo de migração.
Os pastores deveriam dar assistência aos estrangeiros que estavam aqui, mas era terminantemente proibido tentar evangelizar brasileiro. A Igreja Católica impôs isso, porque ela teve influência nesse tratado. E outra coisa que ela impôs, salvo engano da minha parte, não sei se foi na aula que eu dei na sexta-feira para o curso de formação missionária, ou se foi para vocês domingo passado, mas um dado que eu compartilhei é que a nossa catedral metodista em Piracicaba, que acho que fez 136 anos na sexta-feira, a nossa catedral, ela tem a forma de uma catedral católica. Quando ela estava sendo construída, por influência de padres e católicos, tentaram parar a obra. Segundo a história, foi graças à ação de um vereador, ou de mais de um vereador na época, que isso não foi possível e o templo está lá, suntuoso, belo, grande. Mas a Igreja Católica, ela exigiu que os protestantes não tivessem locais de culto com forma de igreja. E o local de culto não poderia ter torres e nem sinos, e tampouco a cruz. É por isso que no Brasil, a maioria das igrejas evangélicas não tem torres e não tem sinos. E muitas não têm a cruz, coisa que nos Estados Unidos, até as pentecostais, a exemplo da Assembleia de Deus, tem torres e tem cruz. Por que no Brasil não teve? Não tem, por influência da Igreja Católica Romana. Ok? Então, Fontaine Pitts, ele vem fazer essa avaliação, não somente aqui no Brasil, mas também no Uruguai e Argentina. Fontaine Pitts é metodista, pastor metodista. E ele faz o seguinte relato. Ou melhor, o relato dele vem a seguir. Eu quero compartilhar aqui agora uma fala de um padre católico, conhecido como Padre Perereca. Esse Padre Perereca era o mais polêmico que tinha, era um padre totalmente antiprotestante. Chamava os protestantes de bodes, de hereges. E o Padre Perereca faz o seguinte relato. Ele fala assim: até o presente momento, nenhum herege, quem é herege? Protestante, se atreveu a levantar a voz para perverter os católicos. Segundo eles, a fé católica era pura e os protestantes queriam perverter essa fé, anunciando a fé protestante. Pois a Igreja Católica do Brasil era um jardim fechado, onde não podia entrar nenhum animal. Quem é o animal? Protestante ou judeu. Nenhum animal daninho. Um redil por todos os lados cerrado, a qual nenhum lobo se atrevia a aproximar-se. Quem é o lobo? Os protestantes. Se atrevia. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa fala do padre Luiz Gonçalves dos Santos, ela aconteceu em 1838 e foi registrado no Expositor Cristão. Você sabia, meu irmão metodista, que o Expositor Cristão, que hoje é online, mas muitas igrejas ainda recebem, você sabia que o Expositor Cristão, nosso Expositor Cristão, que já recebeu diversos prêmios, é o jornal evangélico mais antigo do Brasil? Você sabia que nesse período do Brasil Império, o que hoje se chama Expositor Cristão, na época se chamava o católico metodista? Por que católico? Católico é no sentido universal. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o Expositor Cristão, nosso Expositor Cristão, é o meio de comunicação evangélica mais antigo do Brasil. A fala do padre, mais conhecido como Padre Perereca, se deve ao fato de que a muralha há 3 anos havia sido rompida por metodistas, os quais estavam evangelizando. Ou seja, até então, nenhum protestante tinha conseguido entrar para evangelizar. Entrava para dar assistência. Então, o redil católico, o jardim fechado,
As cercas foram rompidas. Por quem? Por metodistas. Porque os metodistas já estavam há 3 anos no Brasil, ganhando vidas, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Praticamente, podemos dizer assim, que nós fomos os primeiros a chegar dessa forma evangelizadora. Evangelizadora. Voltando aqui um pouquinho, falando ainda sobre o Fontaine, eu preciso dizer para você que ele, sendo oriundo dos Estados Unidos, os protestantes oriundos do sul dos Estados Unidos eram pró-escravidão. Eram pró-escravidão. O sul escravagista e o norte industrializado. E essa situação vai explodir lá na frente na Guerra da Secção. Secção, ou seja, separação entre sul e norte. 1861 e 1865. Mas isso nós vamos pontuar um pouquinho lá à frente. Mas para você poder entender, o metodismo brasileiro não é de origem inglesa. O metodismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, não tem bispo. O metodismo na Inglaterra é totalmente diferente, ou pelo menos nesse período histórico era totalmente diferente do nosso metodismo aqui. O metodismo lá em inglês não tinha bispos. Lembra que na aula passada sobre a implantação do metodismo nos Estados Unidos, eu falei sobre Thomas Coke e Francis Asbury, os primeiros bispos nomeados por Wesley, co-superintendentes que depois se colocaram como bispos. Então a igreja metodista, ela deixa de ser, o movimento metodista deixa de ser movimento nos Estados Unidos e se torna igreja. E nós somos filhos dos norte-americanos. A única coisa que nós temos a ver com o metodismo inglês é porque o metodismo começa com John Wesley. Mas a nossa origem é norte-americana e do sul dos Estados Unidos. O metodismo brasileiro é oriundo do sul dos Estados Unidos. Em 1832, a Conferência Geral da Igreja Metodista nos Estados Unidos estudou a possibilidade de abrir trabalho missionário na América Latina. E quem veio? Reverendo Fontaine Pitts. Ele veio, como eu disse anteriormente, para fazer uma sondagem no Brasil e Argentina, e também no Uruguai. No dia 19 de agosto, depois de 52 dias de viagem, Pitts chegou no Rio de Janeiro. E ali ele chegou já dessa forma agressiva. Lembra que o padre falava que o Brasil era fechado, que até então nenhum herege, nenhum animal ousou furar as cercas e perverter a fé católica? Pitts já chegou de forma agressiva. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele organizou uma sociedade metodista. Como que ele organizou uma sociedade metodista? Porque já havia alguns norte-americanos aqui. Então isso possibilitou o começo do metodismo. Os brasileiros, os frutos brasileiros vão chegar depois. Então Pitts organiza essa sociedade metodista, depois ele vai para Montevidéu e Buenos Aires, também fazer missões lá. Todavia, em 1836, início de 1836, Pitts retorna aos Estados Unidos e faz um relato do que ele viu aqui, do que ele deixou aqui. E pede para que sejam enviados agora missionários para permanecerem no Rio de Janeiro e Buenos Aires. No diário dele, ele relata o seguinte: estou nessa cidade, Rio de Janeiro, há 2 semanas e lamento que minha permanência seja necessariamente breve. Creio que uma porta oportuna para a pregação do Evangelho está aberta nesse vasto império. Os privilégios religiosos permitidos pelo governo do Brasil são muito mais
tolerantes do que eu esperava achar em um país católico. Já realizei diversas reuniões e preguei 8 vezes em diferentes residências, onde fui respeitosamente convidado e bondosamente recebido pelo povo. Ou seja, o clero católico era agressivo, o clero católico era totalmente antiprotestante. Mas o povo tinha sede da palavra, como continua sendo hoje. O povo era carregado de superstições. Lembra que eu falei que o povo era afoito ou afeito, né? Afoito é ansioso, afeito é que tem sede. Afeito, o povo era afeito ao catolicismo popular. Era uma fé supersticiosa, mas esse povo tinha sede da palavra. Então, Pitts, ele teve êxito logo no início. Ele foi convidado a pregar, a levar a palavra. E ele relata que o pequeno grupo metodista que ele formou, precisava de um missionário cristão experiente para conduzir esse grupo que estava nascendo. Então, era um momento propício para o início da missão. Essas almas, elas estavam sequiosas, sedentas, e Pitts, nesse relatório que ele manda aos Estados Unidos, ele fala: o missionário a ser enviado para cá deve vir imediatamente a iniciar o estudo do idioma, da língua portuguesa, sem demora. Atendendo esse apelo, em 1836, chegou no Rio de Janeiro, reverendo Janst Spalding. E olha só que maravilha, anota aí, você que ama a escola dominical. Em junho de 1836, Janst Spalding, ele organiza a primeira escola dominical no Brasil com 30 alunos. Olha que maravilha. O metodismo nasce nas reuniões nas casas no Brasil, que não pode ter tempo. Qual que é o segundo passo? Organizar a escola dominical. É por isso que para nós metodistas o ensino é fundamental. Aliás, não é só para nós metodistas não, para Jesus também era e é. Porque Jesus passou muito mais parte do tempo ensinando do que pregando. O sermão da montanha é uma aula. Não é nem um sermão, é uma aula, com Jesus assentado e as pessoas assentadas. Então, a escola dominical para nós sempre foi e sempre será algo de supremo valor e necessidade. Se você conversar com um crente mais antigo, eu digo crente que frequentava a escola dominical, você vai ver que ele tem um conhecimento das escrituras tremendo. Conversa com os irmãos mais velhos que sempre frequentaram a escola dominical. Aí você conversa com a atual geração. A gente vê a diferença de conhecimento. Nunca houve um analfabetismo bíblico tão grande em meio aos protestantes como hoje. Por quê? Porque não se valoriza estudos bíblicos e escola dominical. Então, em 1837, ou melhor, em junho de 1836, Spalding, ele organiza a primeira escola dominical no Brasil com 30 alunos. Ele relata: conseguimos organizar uma escola dominical denominada Escola Dominical Missionária Sul-Americana. Isso é maravilhoso. Isso mostra que o metodismo não perdeu a sua essência lá com Wesley. Ou melhor, a sua essência que surgiu em Wesley, em priorizar o ensino. E essa escola foi crescendo, e ele relata: mais de 40 crianças e jovens se tornaram interessados nessa escola dominical. Está dividida em 8 classes, com 4 professores e 4 professoras. Nós nos reunimos às 16 horas, às 16h30 aos domingos, então era tarde a escola dominical. E olha só que maravilha, Spalding relata: temos 2 classes de pretos. Quem são esses pretos? Talvez tinha até um ancestral meu lá. Eram escravos, filhos de escravos. Então o metodismo ele tem essa preocupação de inserir
Os filhos de escravos, lembra que nesse período a escravidão está em vigência. A abolição da escravidão vai ocorrer a 3 de maio de 1888. Então, quando o metodismo chega no Brasil e essa escola dominical é aberta, a escravidão está vigente. O Brasil é um país cuja economia é escravocrata. Spalding ele organiza essa escola dominical e tem uma classe de alunos negros. Uma outra classe falava inglês e a outra em português. E ele relata que havia um interesse muito grande por todos, da parte de todos, pela palavra de Deus. O tempo passa e Deus vai agindo, vai operando. E a 12 de novembro de 1837 chegam 2 novos missionários. Diante do relato de Spalding, a Igreja Episcopal do Sul dos Estados Unidos, ela se anima e investe na missão e envia para cá novos missionários. Daniel Kidder e Murdy. E esses dois eles vêm com as esposas. A esposa de Daniel Kidder é Cynthia e a esposa de Murdy, Mr. Murdy. Gastar meu inglês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel Parish Kidder ou Kidder. É Kidder. Ok. Todavia, devido a doenças que era muito comum na época, principalmente a febre amarela, em 1840, Cynthia Kidder, esposa de Daniel Kidder, ou Kidder, morre de febre amarela. Né? E o Daniel ele fica muito abalado com o filho pequeno. E o que ele tem que fazer? Retornar para os Estados Unidos. O Spalding, Jansen Spalding, o que começou a escola dominical, ele ficou no Brasil até o ano de 1841. Depois voltou também para os Estados Unidos. E com ele foi Murdy, o que veio com Daniel Spalding para cá, com Daniel Kidder para cá. E os outros missionários também que vieram, todos foram embora. Por quê? Porque os Estados Unidos começam a entrar num capítulo sangrento da história dele. 1861, 1800 a 1865, os Estados Unidos vive a chamada Guerra da Secção. Separação entre o Norte e o Sul. E o fator da guerra foi a escravidão. Tem um filme muito bonito, né, que conta essa história, dá pra gente entender, com Denzel Washington, Um Sonho de Liberdade, que conta a participação dos negros na guerra dos Estados Unidos. O fator, o pivô da guerra nos Estados Unidos, guerra da secção entre o Sul e o Norte, foi a escravidão. O Norte queria abolir a escravidão. O Sul, que era agrícola, que dependia da plantação, principalmente do tabaco, mas tinha também o algodão e outras coisas, mas o algodão e o tabaco era o que dominava, precisava da mão de obra escrava. Agora o Norte já era mais industrializado. Não é que o Norte não era racista também. Se você assistir alguns filmes como Mississippi em Chamas, você vai ver o surgimento da Ku Klux Klan, isso num segundo momento, pós-Guerra da Secção. Mas tanto o Sul como o Norte são racistas. Só que o Norte quer acabar com a escravidão por conta da industrialização. E o Sul quer manter a escravidão porque precisa da mão de obra escrava para poder continuar plantando e colhendo. E esse é um fator que vai gerar a guerra. A escravidão. Ou melhor, a abolição da escravidão. E devido a esses fatores, todos os missionários que estavam aqui no Brasil,
eles acabam retornando, né, para os Estados Unidos. A igreja americana entrou numa crise. Você poderia perguntar, pastor, mas se a guerra vai começar lá, eles deveriam ficar por aqui? Não, entenda o seguinte, é que a igreja americana mantinha eles aqui. Com a eclosão da guerra, a igreja não teve mais condições financeiras de mantê-los. Aí acontece a morte da esposa, né, de Kidder, e eles precisam retornar, porque não tem como financeiramente se manterem no Brasil. Então a primeira missão metodista, ela durou no Brasil apenas 5 anos. Houve essa iniciativa, houve essa implantação, houve o surgimento da escola dominical, com inclusão de filhos de escravos. Todavia, devido à guerra da secção, a crise diante da guerra, a guerra demorou um pouquinho a surgir, mas diante dessa crise financeira, ocasionada pelas tensões pré-guerra, a guerra vai explodir um pouquinho mais tarde. O metodismo, a implantação do metodismo no Brasil, a primeira fase durou de 1836 a 1841, apenas 5 anos. E passou um tempo, um hiato, vamos assim dizer, de 26 anos. Por 26 anos o trabalho metodista foi interrompido no Brasil. Só que é interessante, né, que essa primeira tentativa e esses 5 anos de semeadura gerou frutos. E uma família, por nome de Walker, essa família permaneceu na fé metodista. Então nós podemos dizer assim que o fruto que permaneceu desse trabalho de 5 anos, né, o fruto que permaneceu foi a família Walker. O fruto que resultou dessa permanência de 1836 a 1841 foi a família Walker. E eles ficavam cultuando em casa e orando, e na esperança de que um dia os metodistas fossem voltar. Isso que é fidelidade, né? Depois que passou a guerra da secção, ou da secessão, aí sim, agora muitos protestantes, muitos sulistas, porque o sul perde a guerra, o norte industrializado detona com o sul. Então muitos norte-americanos do sul dos Estados Unidos vão vir para o Brasil. E em meio a eles virão metodistas também. Aí os metodistas retornam. 26 anos depois, somente a família Walker aqui, se reunindo e cultuando a Deus. Passa-se 26 anos, é findada a guerra, acontece um êxodo de norte-americanos do sul dos Estados Unidos para cá, e os metodistas retornam. Olha que relato emocionante. A senhora Martha Walker guardou uma Bíblia deixada pelo reverendo Spalding, destinada ao próximo pastor metodista que chegasse ao Brasil. Então Spalding, ele tinha uma convicção de que um dia o metodismo retornaria. Ao ir embora, ele deixa uma Bíblia com a senhora Walker. E diz para ela assim: você vai entregar essa Bíblia para o próximo pastor que vier para cá. E ela guardou essa Bíblia por 26 anos. 25, 26 anos. E depois de passado esse tempo, ela entregou a Bíblia para o reverendo Newman, que é quem vai suceder Spalding no Brasil. Amados, esse exemplo de perseverança mostra o amor pela igreja que esta família tinha. Eles oravam, eles criam que um dia Deus enviaria novamente um obreiro metodista, e guardaram essa Bíblia. E quando Newman aqui chegou, a senhora Walker entregou a Bíblia para ele. Aqui eu quero falar algo para você. Ame a sua igreja.
ame a igreja metodista. Se você é batista, ame a igreja batista. Se você é luterano, ame a igreja luterana. Você é presbiteriano, ame a igreja presbiteriana. Não entra nessa onda de desigrejado que está aí. O desigrejado, ele quer ter razão, mas ele está totalmente errado. Não tem essa história, eu tenho comunhão com cabeça e desprezo o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso ser cristão fora da igreja. E outra coisa, em nenhuma parte da Bíblia fala que a igreja seria perfeita. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de mostrar os defeitos, os problemas, os erros. Então quem deixa a igreja falando, não, eu não vou na igreja porque ela tem muito hipócrita. É um hipócrita, só que é um hipócrita fora da igreja, continua sendo hipócrita. Ah, eu não vou na igreja porque pastor tal cometeu adultério. Para! 1 Coríntios capítulo 5, o cara estava transando com a madrasta dele. E foi na igreja de Corinto, e apesar disso, foi lá que despertou os dons espirituais. Paulo fala de Evódia e Sintique, duas irmãs que ajudavam ele na pregação do evangelho, que quebraram o pau uma com a outra, brigaram, estavam sem falar uma com a outra. João, na epístola dele, salvo engano, na terceira epístola, ele fala de um tal de Diótrefes, um grego, que gostava de exercer a primazia, o cara gostava de mandar. E João, um discípulo amado, aquele lá que falou que Deus é amor, o que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho, as 3 epístolas, o que se declara no Evangelho de João como o discípulo mais amado por Jesus. João falou assim, ó, quando eu chegar eu vou mostrar para todo mundo quem é esse cara. O que ele apronta. Está lá tudo na Bíblia. Paulo fala que alguns já pregavam por dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos tinham a piedade como fonte de lucro. Entre os 12 de Jesus havia Judas, que era ladrão. E aí as pessoas querem hoje justificar, eu não vou na igreja porque ela está hipócrita. Rasga a Bíblia, meu irmão. Ou vai ler ela direito. A igreja é santa porque santo é aquele que a constituiu. Santo é o Espírito que a conduz. Mas ela é pecadora porque é feita por pessoas humanas. A igreja é um hospital. Então, se já nas páginas do Novo Testamento surgir escândalos, os Boanerges brigando por poder, um assentar à direita, outro à esquerda de Deus, querendo fazer cair fogo do céu para consumir samaritano. E aí tem gente, não, eu sou desigrejado, eu só tenho comunhão com cabeça, meu negócio é com Jesus Cristo. Quanta estupidez. Você é um desviado, tem que voltar para a igreja. Ficar só reunindo em casa, não vou na igreja não, lá tem muita hipocrisia. É inevitável que se venha escândalo ao mundo, mas ai do homem pelo qual ele vem, Jesus declarou. Então não tem justificativa. No dia do juízo, Jesus vai perguntar para alguns, e por que você deixou a igreja quando eu fundei uma igreja? Por que você não foi participar da Santa Ceia em comunhão quando eu estabeleci? Que é para fazer assim, ah Senhor, eu não fui porque o meu pastor era um chato. Eu não fui porque lá tinha uma irmã na igreja fofoqueira. Eu não fui por causa disso, daquilo outro, sobre um pastor que desviou dinheiro. Aí Jesus fala, e daí? Você não viu que isso já existia desde o princípio? E que eu falei que é inevitável que se viesse escândalo ao mundo, mas ai do homem porque ele vem, o que você tem a ver com o pecado dos outros? Apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno, que eu não vos conheço. É o que vai ouvir esse bando desigrejado aí, que tão errado e quer ter razão. Ser igreja fora da igreja não existe. Tem erros? Tem escândalos? Tem. A instituição às vezes é podre? É. Mas já era assim na igreja primitiva. Nunca existiu uma igreja santa, pura. Só vai existir no final dos tempos. Então por isso ame a igreja. Seja como a senhora Walker, a família Walker. Ame a igreja. Ame o seu pastor. Eu sei que não é fácil amar um cara igual eu, né? Cara marreto. Às vezes dá umas broncas assim. Né? É fácil me amar assim, é só me conhecer de perto. Quem conhece mais de perto aí, pode até não amar, mas gosta um pouquinho mais de mim. Sou gente boa. Só sou, às vezes, sincericida, né? Franco.
Mas ame a sua igreja, ame o seu pastor, porque Jesus instituiu a igreja, estabeleceu a igreja. A igreja é a obra de Deus. A igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque santo é aquele que a constituiu, santa é a palavra que ela prega, santo é o Espírito que a conduz. Ela é pecadora porque eu e você somos sujeitos à falha. Mas as nossas falhas não anulam a igreja de Cristo. O fato de haver escândalos não autoriza ninguém a se afastar da igreja. Já pensou se os 11 fossem deixar o colégio apostólico por causa de Judas? Não, a Flor de Lis está aí. A Flor de Lis, olha lá, olha aquele povo da bancada evangélica, olha o pastor desviando dinheiro. Deus está vendo. Deus vai julgá-los. Quanto a você, vai e segue a Jesus. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Se existia um que era ladrão, existia 11 que eram fiéis. Se existe uma ou mais flores de lis no nosso meio, tem muitos irmãos e irmãs aí vivendo a fé, pastores. Eu louvo a Deus, mas eu conheço pastores que pagam para trabalhar, pastores que passam necessidade. Eu já tive a graça, a oportunidade de abençoar pastor com cesta básica, de abençoar pastor financeiramente, pastor que não tem às vezes o que comer, pastor que os filhos não se vestem bem, e ele está lá na obra, dedicado. Agora eu vou pegar esse pastor, homem de Deus, fiel, vou colocar na mesma vala com pastores desonestos aí, que desviam dinheiro. Não, gente. A igreja é de Cristo, não tem justificativa para ninguém escapar dela, não. Você pode até não gostar da doutrina metodista, então vai para outra igreja. Mas quem conhece a nossa história ama a igreja metodista. Por isso que eu amo ensinar a história da igreja. Quem conhece a nossa história, a nossa doutrina, não sai, pelo contrário, vai buscar mais gente. Entendeu? É mesmo, Neide. Jesus fala num capítulo sobre os hipócritas. Sempre teremos. Então é tremenda essa história. A senhora Walker, ela perseverou junto com a família orando. E esse exemplo de perseverança mostra o quanto eles amaram a igreja. E foi a partir dessa família que o metodismo recomeça. Os metodistas ficaram ausentes do Brasil de 1841 a 1867, ou seja, a Guerra da Secção, ela acabou em 1865. Então, 2 anos depois, eles voltaram para cá. Quando eles voltam, quem está no trono é Dom Pedro II. A Guerra Civil dos Estados Unidos trouxe ao Sul prejuízos incontáveis. E esse povo precisava retomar a vida, refazer a vida. E vieram para o Brasil. Se estabeleceram a linha americana. Por que você acha que a americana tem esse nome? Em Santa Bárbara do Oeste também. Americana tem esse nome por conta de americanos que vieram para cá após a Guerra Civil, que terminou em 1865. Esses protestantes receberam apoio de Dom Pedro II. O Império deu apoio para que eles viessem para se fixar no Brasil. O governo oferecia boas terras a preços acessíveis e facilitava o pagamento das passagens aos que não tinham recursos à aquisição de ferramentas. Então, havia um interesse de Dom Pedro II, do trono, do império, de que esses norte-americanos viessem para cá. E com eles veio o quê? A fé protestante. E veio fortalecer o metodismo no Brasil, os batistas, os presbiterianos, os anglicanos. Olha só, até janeiro de 1868, teriam entrado em nosso país cerca de 2.700 cidadãos norte-americanos, distribuído por São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Pará. Então os gringos se espalharam aí por todos esses estados. 2.700. A grande maioria
oriunda do sul dos Estados Unidos. A maioria se fixou em fazendas na província de São Paulo, na região que abrange Saltinho, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, o que ficou sendo chamado de Vila Americana, hoje a cidade industrial de Americana. Então o nome tem a ver com a história, porque é americanos que vieram para cá. Vieram por quê? Porque foram detonados pelo norte na Guerra da Secção. Pastor, veio alguém do norte? Veio, porque o norte também teve perdas. Mas a grande maioria é sulista. É do sul dos Estados Unidos. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Maravilha. Newman. Ele se estabelece como pastor e superintendente distrital. Ele é o pioneiro da obra permanente no Brasil. Houve aquela primeira fase que durou 5 anos, passaram 26 anos sem ver. A família Walker é o único fruto que permanece orando, guarda a Bíblia deixada por Daniel. Quando Newman chega, recebe a Bíblia, o trabalho recomeça e agora para ficar. Ok? Sobre Newman, nós vamos falar no próximo domingo. Eu creio que até o final de setembro agora eu concluo esse bloco e depois, se Deus quiser, nós teremos as aulas presenciais na IB. Maravilha? Então a gente encerra aqui. São 10 horas e 5 minutos. Se você tem aí uma pergunta, mande para mim aí. Pode colocar no chat. Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para tentar respondê-la. Enquanto você digita a sua pergunta aí, vamos de café. Tomar café eu vou, café não deixa a mente falhar. Olele, olala. Sim, Neide. Nós vamos continuar transmitindo. Eu creio que vou poder contar com Bruno Graciano, ou alguns irmãos que operam a mesa de som. Nós vamos continuar transmitindo. Até mesmo porque não serão todos os irmãos que poderão retomar nesse momento. Mas eu espero que pelo menos a gente tenha aí uma meia dúzia ou uma dúzia vindo, né? Eu acho que aqueles que estão aí no grupo de risco não retornarão nesse momento. Então vamos continuar transmitindo. Amém? Algum comentário a mais? Então vamos encerrar. Eu quero dar um recado aqui, tá bom? Aliás, eu não vi a Simone Santos aí, não vi a Sueli Pântano, mas o recado tem a ver com as duas, ok? A irmã Simone Santos, a podóloga, não é a Simone Souza, esposa do irmão Paulinho. Simone Santos, a podóloga. Ela está ajudando a irmã Sueli como representante do No Cenáculo. Então já está no momento de renovar as assinaturas. Você quer renovar a sua assinatura do No Cenáculo? Entre em contato com a irmã Simone Santos, a podóloga, lá pelo grupo do WhatsApp nosso da Imevo. E renove a sua assinatura. A irmã Sueli, no presente momento, ela está sendo auxiliada pela irmã Simone. Ambas estão envolvidas, mas nesse momento a irmã Simone é que é o contato aí para a renovação do No Cenáculo. Ok? Vamos orar? Graças te damos, Pai, por tua misericórdia, por tua fidelidade, por teus cuidados sobre nossas vidas, por este domingo com que o Senhor nos agracia, e pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe com um bom almoço em família, uma boa tarde, Senhor, de descanso, e que logo mais à noite possamos estar tanto presencialmente como online, adorando o Teu santo nome, ó Pai. Nós oramos, nos despedimos nessa manhã, dando-Te graças por cada vida que participou,
cada família aqui representada. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, lembrando que nós já retomamos o nosso culto presencial. Ok? Você pode vir com máscaras, tem álcool gel no templo. Pastor, eu estou com a minha pressão alterada, não estou tomando remédio. Não venha. Pastor, eu estou com gripe. Não venha. Ah, pastor, eu sou hipertenso, mas estou tomando remédio. Sou diabético, mas está sob controle. Venha. Ah, pastor, eu tenho 60 anos, mas estou bem de saúde. Venha. Só não pode vir se você tiver com problemas de saúde. Ok? Assim como as outras áreas da vida aí estão retomando, a igreja também deve retomar. Afinal de contas, a realidade é essa. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Bom domingo. Olha, Vilza Cicote. Um abraço, minha irmã Vilza. Ô, Vilza, cadê a Letícia? A Letícia já voltou? Aliás, eu não vi a mãe da Letícia hoje aí. Um abraço, Vilza. Um abraço para você, para o Jovair, para o Pedro e para esses gatos lindos aí. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Até a noite. Em nome de Jesus. Fui!